A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Possivelmente, em algum momento da vida, você já fez algo ou falou algo que se arrependeu depois. Isso pode ter acontecido porque você agiu de acordo com a sua raiva e acabou prejudicando alguém ou ofendendo alguém. Mas depois de explodir, sair dessa sensação de sequestro emocional, você pode ter se arrependido. E aí, como você faz para reparar o dano, consertar as coisas, pôr as coisas em ordem depois de uma explosão de raiva? Haja terapia, não é, Karina? Verdade, Mi, haja terapia. Às vezes a gente fala algumas coisinhas ou age de alguma forma, tendo ali como impulso a raiva. E a raiva, às vezes, ela tende a fazer com que a gente tenha comportamento ou fale algumas coisas que não é exatamente o que a gente queria, né? A gente tende a perder um pouquinho a assertividade quando falamos pela raiva. E aí, algumas vezes, podemos magoar alguém que a gente gosta, ou prejudicar nossos relacionamentos de alguma forma por ter falado ou agido de acordo exclusivamente com a raiva. E depois disso, depois do explodir, né, depois do estrago estar feito ali, a gente precisa achar formas, achar estratégias de se redimir, né? Estratégias de pedir desculpa, de pedir perdão, reparar o dano que a gente causou por conta da raiva, né, Mi? Uhum. Então, primeiro, para reparar o dano, a gente precisa entender que dano foi esse, não é? Qual que foi o componente que causou essa raiva? Foi uma fala sua agressiva? Ou foi a tua tonalidade de voz? Ou foi a maneira impositiva em que você se posicionou? Qual foi o dano que você causou? Eu acho que essa é uma pergunta importante, não é? Exatamente, você saber o que você fez que, né, que veio a prejudicar aquela pessoa de alguma forma. O que você falou, qual foi o comportamento que você teve, e a gente pode fazer algumas perguntas para saber, tipo, qual foi o dano que eu causei, qual foi a gravidade desse dano também, né? Entender qual foi a gravidade. Foi uma gravidade ok, que a pessoa ficou um pouquinho brava, mas dá para reparar com, sei lá, pagar um cafezinho para a pessoa e pedir desculpa, ou foi um dano assim que eu vou ter que me empenhar um pouco mais para recuperar a confiança dessa pessoa, para essa pessoa me perdoar de alguma forma, me desculpar de alguma forma. É importante também que quando a gente vai buscar o perdão, digamos assim, da pessoa, né, reparar o dano, é importante que a gente não vá só frisando, tipo, eu quero que pedir desculpa e que a pessoa já de cara me perdoe, porque às vezes, dependendo do que você fez, talvez seja um pouquinho difícil para essa pessoa, tipo, ok, tá tudo bem. Então, ir com um pouquinho de calma, entendendo que você causou algum dano, assim. E aí tem algumas perguntinhas que dá para você fazer. Inclusive, eu e a Mi tem já um episódio sobre raiva. Então, assim, se você quer saber um pouquinho como lidar com a raiva, para que não chegue a esse ponto, porque o ideal é que não chegue aqui, que você não precise reparar o dano, porque antes você conseguiu falar de uma forma assertiva, conseguiu lidar ali com tua raiva. Então, se você tem alguma questãozinha ali com a raiva, dá para você ver o meu episódio com o Dami. Eu não lembro qual episódio é, você lembra, Mi? É o episódio 12, 14, por aí. A gente já tá nos 40 e poucos, né? É um dos Então tá lá primeiros no comecinho. episódios. Isso mesmo. Lá a pessoa vai conseguir saber mais sobre a raiva e como regular a raiva, não é, Karina? Exatamente. Então, para não chegar aqui, né, para você não precisar reparar o dano, você não causar o dano. Às vezes vai acabar acontecendo, mas o quanto menos acontecer, melhor. Quantas vezes menos você precisar reparar o dano, melhor. Então, o episódio da raiva é uma boa dica para você aprender a lidar ali com essa emoçãozinha que dá um trabalhinho. E aí tem algumas perguntinhas que dá para a gente fazer depois de ter explodido de alguma forma, né, ter agido pela raiva, para entender a gravidade, o quanto a gente prejudicou de alguma forma aquela pessoa. Até porque, às vezes, a gente
assume uma responsabilidade muito alta também, né? Então, para entender qual é o teu nível de responsabilidade sobre aquilo. Então, uma pergunta importante, como a Karina já deu uma introdução sobre, é verificar se as pessoas consideram que essa experiência é tão séria quanto eu considero. Porque, assim, às vezes a gente também aumenta a situação. Nossa, eu destruí meu relacionamento. Por quê? Porque eu falei, na hora da raiva, eu falei para a pessoa calar a boca. Ok, é uma coisa invasiva, é uma coisa ruim de se fazer, é um comportamento reprovável? É um comportamento rude? Mas será que você destruiu seu relacionamento por causa disso? Será que não tem como você reparar? Entende? Então, às vezes, a gente é um pouco catastrófico na hora de medir as coisas, né? E isso também, sobre o que é aceitável ou não é aceitável num relacionamento, isso vai envolver no contrato interno de vocês, no contrato interno de amizade, no contrato interno da relação, o que a relação prevê ou não prevê. Então, é muito importante a gente pensar, não é? Se as outras pessoas também consideram assim. Isso você não precisa sair pedindo opinião e buscando reasseguramento nas outras pessoas também, né? Olha, fiz tal coisa, tal coisa. Você acha que isso foi grave? Não. Mas você pode verificar exemplos de outras pessoas que já passaram por essa situação. Exato, amigo. Você pode também meio que inverter os papéis, assim, no sentido de, se fosse meu amigo, ou se fosse meu parceiro ou minha parceira que tivesse falado isso, que tivesse tido esse comportamento, o quão eu consideraria isso sério, o quão eu consideraria isso importante, o quanto isso me magoaria, né? Se colocar assim no outro ponto de vista da coisa, para você entender, eu acho que eu ficaria muito chateado se alguém fizesse isso comigo. Acho que eu não ficaria tão chateado assim. Ajuda um pouquinho, né, para você não estar perguntando por aí, como a Mi falou, para você entender um pouquinho, tipo, será que o que eu fiz é tão grave assim ou não? Uma coisa importante para a gente pensar aqui é o seguinte: se essa experiência seria tão relevante daqui um mês. Entende? Daqui 2 meses, será que essa experiência é tão relevante assim? Não é? Essa gravidade do que eu fiz é tão grave assim daqui um mês? Não, às vezes não é. Então você consegue reparar isso de uma maneira, porque às vezes a gente, por eu maximizar a situação, eu ampliar ou até catastrofizar essa situação, o que acontece? Eu me vejo pequenininho na hora de pedir desculpas. O que eu fiz é muito grande e o que eu me vejo pequenininho na hora de pedir desculpas, na hora de reparar o dano, de tentar fazer algo para, né, recompensar o malefício que eu causei. Só que não, mesmo que você se sinta pequenininho diante da grande situação, a grande encrenca que você se meteu, vale a pena pedir desculpas, tá? Não tem situação em que não é cabível um pedido de desculpas. E eu lembro que o meu marido sempre falava uma frase assim, né? E eu acho muito legal essa frase. Às vezes a gente precisa, cabe um perdão também, não é só um desculpas. Ele falava assim: desculpas a gente pede quando esbarra em alguém, não é? Quando a gente faz uma coisa séria, a gente pede perdão. Entende? Então é muito importante a gente pensar nisso também. Desculpa. Não, peraí, me perdoa. Eu falhei com você, eu faltei com você. É importante a gente ter essa reflexão, não é, Karina? Não é só um pedido de desculpas qualquer, é um perdão. Você mostra que você realmente se importa com o que você fez. Exato, até porque algumas pessoas fazem alguma coisa assim séria, digamos, e vão e falam, desculpa, né? Também o jeito que você fala, se você demonstra que realmente foi algo que você está arrependido de ter feito. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acaba ficando, quem você magoou, acaba ficando ainda mais chateado. Nossa, fez algo sério e, tipo, pediu desculpa como a me falou, como se tivesse esbarrado no meu pé. Né? E às vezes a pessoa fez algo bem mais sério, que tinha que ter um pedido de desculpa mais elaborado, um pedido de perdão. É uma coisa que demonstrasse que você está se sentindo arrependido daquilo que fez. A forma como você comunica, como você pede essa desculpa, esse perdão, também conta muito. Sim, então pense antes de falar, não é? A gente está falando das perguntinhas, mas eu acho que já cabe aqui, né?
pense como eu vou pedir perdão para essa pessoa, como eu vou pedir desculpas para essa pessoa, que palavras eu vou usar, não é? Porque às vezes na hora de pedir desculpas, gente, isso acontece demais, 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 demais. Eu vou falar, a Karina vai já sacar na hora e vai ver que isso é muito frequente na clínica. É o quê? Uma pessoa acabou se envolvendo com outra fora do relacionamento. E aí ela vai, a outra pessoa descobriu que a pessoa teve um caso extraconjugal ali. E aí, quando ela vai se posicionar para falar sobre o que ela cometeu, o que ela fala? Ah, mas também você não estava me dando carinho, você não estava me dando afeto, e não sei o que lá, nossa relação já não estava tão boa, porque, né, faz com que o outro se sinta culpado e você não assume a sua responsabilidade. Sim, pode ser que o relacionamento já estava distante, as pessoas estavam desconectadas daquela relação. Pode ser que sim, é provável. Porém, não exime um pedido de perdão. Você não se, isso não pedir perdão apontando a falha do outro não é pedir perdão, isso é apontar a falha do outro. Entende? Isso é uma conversa para resolver o conflito, para resolver a situação. Olha, onde a gente errou? Ah, isso, então vamos corrigir para não acontecer mais. Ok? Não. Mas não pedido de perdão é pedido de perdão. Você assume a sua falha e pede perdão, pede desculpas e tenta reparar o dano. Não é, Karina? Exatamente. Já viu isso acontecendo na clínica? Muito, muito. Né? Essa questãozinha de culpabilizar o outro acontece muito, né? Não só nesse exemplo que você deu, mas em vários outros exemplos a gente vê, né, assim, clientes, pacientes, culpabilizando o outro. Não, eu fiz de errado, mas também a pessoa... Mas, assim, não é assim que a coisa funciona. Uhum. Então, pega a responsabilidade que era tua e joga sobre o outro, igual a Mi falou da questão da traição, assim. Então, mas você não estava me dando atenção, mas a ideia não é você achar culpados, a ideia não é você culpar a outra pessoa, a ideia é você se desculpar, pedir perdão pelas tuas atitudes. Então, isso é muito importante, é uma coisa que acontece sim, então, se eu for falando, realmente acontece bastante. Assim, uma coisa também que é importante, como a Mia deu esse exemplo, é entender qual foi o dano que ocorreu. Ocorreu algum dano? Né? Nesse caso, o dano foi um prejuízo para o relacionamento, né? Uma traição. Então, qual foi o dano que ocorreu? Em caso da afirmativa, ocorreu algum dano? Sim, ocorreu algum dano. Ele pode ser corrigido? É um dano que tem como eu ir lá e corrigir ele, né? Tem como eu reparar esse dano. E se tiver como reparar esse dano, como você pretende fazer isso? Como você vai reparar esse dano? O que você vai fazer para essa pessoa? Como você vai... Porque às vezes não é só pedir perdão, às vezes é reparar o dano de alguma forma. Nesse caso que a Mi deu, por exemplo, como é que você vai recuperar a confiança desse teu parceiro, dessa tua parceira? Como é que você vai resgatar esse relacionamento? O que você vai fazer com isso? Né? Como você vai reparar esse dano que você causou? Sim, isso mesmo. Então, e esse exemplo que eu dei ali da culpabilização acontece muito nesse caso que a Karina trouxe agora. Porque, assim, às vezes um casal, ele briga e um explode com o outro, mas também você falou isso, mas também você falou aquilo. E tá errado, entende? Nós somos todos adultinhos. Eu acredito que todo mundo que escute o nosso podcast seja adultinho, né? Ou se não, já tá pensando nessa fase da vida, né? Como adultinho que somos, temos que nos responsabilizar pelas nossas ações. Não importa o que o outro fez, é como você lidou com o que o outro fez. A sua reação não é, você me xingou e aí eu gritei com você. Não, peraí. Não, o outro xingou, ofendeu. Você perde a razão nesse momento, entende? Você pode estar até com a razão, mas a hora que você explode ali, você perde a razão. Então é muito importante você assumir a responsabilidade pelos seus danos. E outra coisa, tá? A gente precisa ver que muitas vezes a gente não explode dessa forma com pessoas estranhas. Esse tipo de explosão é com pessoas que você confia, com pessoas que você tem uma relação mais íntima, mais aproximada. Você não explode assim muitas vezes com a pessoa lá do trânsito, ou com uma pessoa na balada, alguém que esbarrou em você no ônibus. Você não faz esse tipo de comportamento com essas pessoas. Você vai fazer com quem
com quem... Eu sempre dou esse exemplo quando eu falo disso com meus pacientes, que a minha avó falava uma coisa para mim, assim, quando eu era criança, sabe? Quando eu era criança, eu adorava ir brincar na rua, e aí na rua a gente se sujava, não é? Na rua a gente se sujava. E a minha rua era de terra, então, tipo, qualquer coisa, se fosse sentar, sentava no chão, sujava a roupa, né? E minha avó falava assim, olha, você não vai sujar essa roupa, não é? Você tá indo com uma roupa boa e tudo mais, não vai sujar. E ela falou, olha, tu não se confia. Ela falava bem assim pra mim, tu não se confia, ela falava, né? E eu falei, não, vou, pode deixar. Aí chegava em casa, chegava com a roupa suja de terra, né? Ela falou, Lena, tu se confia, né? Aqui a avó não vai fazer nada pra você e tudo mais. Ela falava assim, e é isso que a gente faz com as pessoas que a gente ama. A gente se confia. A gente testa até o último. A gente faz até o último com essas pessoas. Sendo que essas pessoas eram que mais mereciam respeito na nossa vida. Porque a gente tem uma troca genuína com essas pessoas. Então a gente precisa pensar nisso e não se confiar tanto assim nessas relações. Porque eu ofendo, mas é meu marido, não vai se separar porque eu ofendi ele. Fato. É tipo, eu conquistei a pessoa, então agora Sim. não posso fazer o que for. Talvez você note esse teu comportamento se talvez em algum momento alguém da tua casa ou próximo de você tenha falado que você é uma pessoa brava, ou uma pessoa estressada, ou uma pessoa irritada. Mas quem não te conhece muito bem considera você uma pessoa super calma. Isso é verdade, Karina. Então, assim, muitas pessoas, acho que a mim também, eu já atendi alguns pacientes assim, que eles têm, né? Não, mas em casa as pessoas falam que eu sou estressado, que eu sou bravo. Mas, assim, meus colegas de trabalho me consideram super tranquilo. E é duas coisas que não bate. Isso porque é você se confia em casa. Exatamente isso, porque em casa você se confia, né? Então, assim, é triste, mas a gente às vezes tende a magoar quem a gente mais ama. Né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu não faço isso com um colega meu de trabalho, que eu não tenho muita intimidade, mas eu faço com o meu parceiro, que está comigo há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Né? Eu faço isso com minha mãe, mas não faço com, sei lá, com alguém que eu encontrei. Não estou falando que você pode fazer com alguém aleatório, você não deve fazer com ninguém, tá? Sim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é para tomar um pouquinho de cuidado, porque se confia, como a Mi falou, é um pouquinho complicado, porque às vezes a gente tende a enfraquecer nas nossas relações por conta disso. Sim. E outra coisa, se você não faz com o de fora, isso quer dizer que você tem habilidade para controle de impulso. Excelente. Entendeu? Aí é que eu quero chegar, entendeu? Não é, quando eu vi eu já falei. Como é que quando eu vi eu já falei, você não faz isso para os outros de fora? Você tem o controle de impulso. Você tem habilidade, a gente só precisa voltar essa habilidade para os próximos, para os que você tem intimidade, para os que você se confia, entende? Então você tem habilidade, só prova, se você não descompensa com ninguém na rua, não explode com ninguém na rua, você tem habilidade, porque às vezes tem pessoas que testam nossa paciência, às vezes em relações de trabalho, no trânsito, numa fila de banco, enfim, tem pessoas que testam ali nossa paciência, tem pessoas folgadas, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes pode irritar, mas você não faz isso. Mas se alguém fizesse isso em casa com você, certamente você teria uma resposta mais rude, às vezes, né? Exatamente, Mi. E assim, se você identificou que você às vezes tem algum desses comportamentos que você já causou dano para algumas pessoas, ou causa, ou já explodiu algumas vezes com pessoas que você não queria explodir, você achou, tipo, acho que meu comportamento não foi muito adequado, me arrependo do que fiz. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem você prejudicou. Se prejudicou uma pessoa, duas pessoas, né? Você teve uma explosão de raiva ali, prejudicou, sei lá, a família inteira que estava naquele ambiente, né? Todas as pessoas que estavam naquele ambiente, ou foi uma pessoa específica que você prejudicou? Qual foi o dano que você causou, né? O que você fez ali que foi que não foi legal? Para você ir começando a então deixa eu ver, você tem que entender certinho o que aconteceu para você conseguir elaborar ali o teu pedido de perdão, o teu pedido de desculpa, e você ver o que você vai fazer com isso, como você vai se organizar para essa pessoa te perdoar, para você se redimir de alguma forma. Observar também nesse momento quais são os valores que você violou.
sabe? Que tipo de valor que você considera importante ou que a outra pessoa considera importante que você violou durante essa explosão, não é? E aí, o que eu posso fazer para reparar, né? Tá, e agora eu errei. Aí, às vezes, me lembro, não sei o que eu posso fazer para reparar. Pergunte para outra pessoa. Tem como eu reparar isso? Se você não faz ideia, você pode perguntar. Na hora que você está ali pedindo perdão, pedindo desculpas, falando do seu erro, você pode perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer para reparar isso que eu fiz? Eu não gostaria que você ficasse com essa má impressão de mim. Eu não gostaria que a gente que esse tipo de situação acabasse manchando a nossa relação. Eu quero muito reparar isso. Como eu posso fazer para reparar? Entende? Então, isso também você pode dizer o que você prejudicou na pessoa. Eu vi que eu te prejudiquei, eu vi que você ficou chateada, eu vi que você chorou, eu não queria te fazer despertar emoções desconfortáveis e acabei te despertando. Então, você vai analisando isso e essa troca você pode fazer, pensar antes de falar e pode ser durante a troca também. Se faltar habilidade, pergunte para outra pessoa, porque é a outra pessoa que sentiu, entende? E aí, e tem uma coisa que as pessoas falam, sabe? Mas nem foi nada também, né? Você invalida totalmente a outra pessoa, entende? Porque às vezes não foi o que você fez, foi como a pessoa sentiu. Exatamente, Mi, exatamente. Por isso que essa estratégia que a Mi falou de se você não sabe como agir, pergunte para a pessoa o que ela quer, o que ela está esperando, né? Como ela acha que você deveria se redimir. Ah, eu acho que você deveria fazer isso, acho que você deveria fazer aquilo, acho que dessa forma eu ficaria um pouco mais confortável. Então, pergunte para outra, porque ninguém melhor entende seus sentimentos do que você mesmo, né? Então, a pessoa vai conseguir explicar porque talvez até para você tenha sido algo tranquilo, mas para a pessoa, como a Mi falou, não foi. Né? Então, para a pessoa, talvez tenha batido com alguns valores, com algumas coisas que é importante para ela, que às vezes não é tão importante para você, mas para essa pessoa é muito importante. Então, nada mais justo do que perguntar para essa pessoa. Sim, com toda certeza. Então, se você explodiu, você já sabe agora como fazer para proceder, não é? Se você tiver alguma dúvida sobre essa situação, você pode buscar a Karina nas redes sociais. Karina, como que o pessoal faz para te encontrar e tirar as dúvidas sobre essa explosão de raiva? Vocês me encontram no carinabrasil.psi, lá no Instagram. E você, Mi, como as pessoas te encontram? Elas me encontram no Instagram, Milena Matias, Milena com Y, Matias com 2 Is. E vocês podem tirar a dúvida de vocês, pedir um novo episódio, um tema de episódio pra gente, e a gente grava aqui para vocês. Exatamente, aceitamos dicas de episódio. Isso mesmo. Então, é isso, gente. Tenham uma ótima semana, mês, enfim, não sei quando vocês vão estar assistindo assim a gente. Mas para lidar com explosões de raiva, haja terapia. Haja terapia. Até tchau, o próximo até o próximo encontro. Tchau, tchau.